Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing. Então, a primeira questão, na verdade, é uma das questões assim, filosóficas básicas, é de saber falar da natureza do ser humano. Se o ser humano é bom ou se ele é ruim. Então, isso tem pessoas altamente convencidas que o ser humano é bom, só que ele se corrompe, né, com a vida e tal. E tem pessoas que acham que o ser humano é ruim mesmo e não dá para... Tipo assim, não tem fé mesmo que o ser humano faça alguma coisa boa. Quando a gente vê certas coisas que os seres humanos são capazes de fazer, né? Tipo assim, coisas horríveis, né? Coisas assim, inimagináveis, de maldade mesmo. Aí a gente pode pensar que isso é ruim, né? Mas ao mesmo tempo existem coisas assim incríveis, né, de ajuda entre os seres humanos, tudo, coisas tão lindas assim que a gente vê, né, chora, né, de emoção. Então, bom, é que na verdade assim não se pode pensar, não pode pensar tentar determinar se o homem é bom ou ruim. Isso é a pergunta em si ela não está boa, porque esse tipo de essa pergunta ela está falando da ontologia, né, da essência do ser humano, né, do que ele é, do ser. Na verdade, se a gente pegar um ser humano, só um ser humano, em si, ele não é nada, né? Se a gente pegar o Hegel, que fala isso, é que, na verdade, ele não passa de um animal, vamos dizer assim. Ele é uma coisa, mas ele não é... A gente não pode pegar numa pessoa determinar qual é a essência dele, né? Se ele vai ser bom ou ruim. A única forma de saber se esse ser, que ele em si não é nada, né? Ele não é nada porque o corpo, vamos dizer assim, é parte da natureza, é parte de uma coisa indefinida, vamos dizer. A gente não fala essa árvore é boa, sabe, é ruim. Vamos pensar assim, pegando assim, como se querendo saber se o ser humano é bom ou ruim, a essência dele é como se falasse uma árvore, ela é uma árvore boa ou uma árvore ruim, né? Não dá para saber. Então, qual vai ser a única forma de determinar se, por exemplo, uma pessoa, um ser humano é bom ou ruim é através dos atos dele, é o que ele faz, na verdade. Mas antes dele fazer alguma coisa, não dá para saber se ele é bom ou ruim. É como assim, isso é o Hegel que fala, né, que parte desse ponto, que para o Hegel a única coisa que existe é a ação do homem. Quando o homem age, a gente pode ver que a gente vê o que ele faz, a gente sabe o que ele é. Para o Lacan, por exemplo, falar se o homem é bom ou ruim é como uma pessoa que fala do ego dela e que fala, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa ruim. Não tem, é tudo imaginário, né? Não tem nada concreto assim. Então, o único jeito de saber, porque como o homem é um ser social, o único jeito de saber se ele é bom ou ruim é vendo o que ele faz socialmente, em relação aos outros. É a única forma de determinar se ele é bom ou ruim. Mas a essência dele não é nem boa nem ruim. Isso seria a ideia. Eu vou citar o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, aquele filósofo, né, do século XVIII.
A passagem do estado de natureza ao estado civil produz no homem uma mudança drástica, substituindo em seu comportamento a justiça pelo instinto e dando às suas ações a moralidade que elas não tinham antes. É só então que a voz do dever sucede ao impulso físico e ao direito do apetite. O homem, que até então só havia olhado para si mesmo, se vê obrigado a agir segundo outros princípios e a consultar a razão antes de escutar suas inclinações. Apesar de neste estado ele perder várias vantagens que a natureza lhe proporcionou, ele ganha outras muito maiores. Suas faculdades se exercitam e se desenvolvem, suas ideias se estendem, seus sentimentos se tornam mais nobres, sua alma inteira se eleva a tal ponto que, se o abuso desta nova condição não o degradar frequentemente abaixo daquele de onde ele saiu, ele deveria constantemente abençoar este momento feliz que o tirou de lá para sempre e que fez de um animal estúpido e limitado um ser inteligente e um homem. Tem uma coisa interessante no que fala Rousseau, é que, é claro, quando a gente sai da natureza, a gente perde certas coisas, mas vamos ganhar outras coisas. Só que, se a gente abusa dessa nova condição, a gente pode cair mais baixo ainda da onde a gente saiu. E por isso, assim, isso é uma questão, às vezes a gente fala assim, que é comportamento bestial, né? Ou, essa pessoa é um animal. Não, porque tudo que é crueldade, tudo que é, tipo assim, comportamentos realmente, a gente fala de bestial, de animal, tudo, os animais não fazem essas coisas. Então, o mais louco é assim, saímos da natureza, vamos para outro estado mais, assim, que é mais interessante, mas se a gente abusa desse estado, a gente pode cair mais baixo do que de onde a gente saiu. Isso é interessante. Então, aí tem a visão do Marx também, que para o Marx não tem essência nem natureza humana, pois o ser humano não se diferencia do resto da natureza, na verdade. E ele é apenas, né, tipo assim, o homem, ele se torna nada mais do que aquilo que ele faz, né? O produto da sua própria atividade coletiva, da sua própria história. Aí a gente quer saber o que diferencia, né, os homens, né, dos animais, ou até podemos falar assim, o que diferencia os homens, vamos dizer, primitivos dos homens de hoje. Na verdade tem uma mudança, né, podemos falar que os primeiros humanos, primatas, né, eles não falavam. A diferença que tem entre eles e a gente é que a gente fala. Na verdade seria a linguagem que mudou tudo. Até eu diria assim, como que a gente pode definir o que é um ser humano? A minha definição do ser humano eu falaria assim, que é um bicho que fala. Para mim,
se a partir do momento em que a pessoa fala, tem uma linguagem, não quero dizer de comunicação de bichos, né? Os bichos comunicam, mas eles não têm linguagem, eles não têm uma gramática, não têm um vocabulário, não tem essa coisa que permite, né, criar o nosso mundo. A diferença, sim, tem uma outra maneira de explicar isso, é que, por exemplo, os animais, eles agem diretamente, né, com a natureza, porque eles não têm consciência, vamos dizer. Aí, claro que tem gente que fala, não, mas tem uma consciência. Pode ter uma consciência mais limitada, tá? Não tem aquela consciência que a gente tem da morte, do futuro, do passado, tudo isso. Por favor, os animais não têm essa noção. Então, o que acontece com a gente, a nossa relação com o mundo, entre o mundo e a gente, tem a linguagem, ou pode chamar a consciência também. Essa palavra, por exemplo, quando fala imediato, imediatamente, imediato, a palavra imediato, quando eu falo assim que os animais estão em relação assim imediatamente com o mundo, essa palavra imediatamente vem do latim, que é imediato, que é uma combinação de in, que quer dizer não, e mediatus. Mediatus significa um meio. Então, quando você fala imediatamente, quer dizer sem meio. Não vai ter espera, né? Quando a gente fala, vou fazer isso imediatamente, eu não vou colocar uma coisa... eu não vou colocar uma coisa entre agora e o que eu vou fazer, né? Imediatamente, não tem meio. E não é o nosso caso, porque a gente não age diretamente. A gente passa pela consciência, ou pela linguagem. A partir do momento em que o ser humano ele começou a falar, ele não, em vez de ter uma relação direta, tem as palavras entre. Ou seja, que ele está olhando para as palavras e não o que tem atrás. O que o Lacan chama do que está atrás, chamaria isso do real, né? Aí tem pessoas que falam assim, a realidade. A realidade seria as suas palavras. Com as suas palavras, você cria a sua realidade. E por causa disso, você não consegue enxergar o real, que seria a natureza. Mas não a natureza que você imagina que é, porque a natureza é uma palavra também. O que diferencia um pouco o marxismo da psicanálise, que os marxistas, a coisa que eles valorizam mais é o trabalho. Então, para eles, a evolução humana ela foi devida ao trabalho. O fato de começar a mexer com coisas, mexer com fazer as pedrinhas lá, o sílex, né? O sílex que chama? Sabe, de fazer as flechas e tal, cortar a carne, entalhar as pedras, né? Uhum. E assim, fazendo assim, e isso teria levado a falar, né? A precisar falar. Então, para os marxistas, é ligado, assim, as duas coisas são ligadas. Mas então, o que acontece é o seguinte, é que o homem, ele não vive mais no real, não vive mais na natureza, vamos dizer. Ele vive no mundo que ele criou, que é um mundo de palavras. É por isso que os animais, cada animal tem um habitat específico. Ele vive, né, tem um peixe na água, tem um outro vive de tal floresta, não sei o que, tal. O ser humano, ele pode viver em qualquer lugar, até no espaço ele vai, né? Porque ele não tem, o único habitat dele é a linguagem. Ele mora na linguagem. As pessoas olham o mar e falam, nossa, que lindo o mar, né? Na verdade, está enxergando a palavra mar e tudo que ela quer dizer para você. Você não consegue enxergar o que tem. Porque, na verdade, o que chamamos de real, o que seria a natureza de um ponto de vista filosófico, né? Para diferenciar a natureza do ser humano. Como nesse mundo não tem palavras, para nós não significa nada, e nem nada. É tipo assim... Se eu vou te falar, vou te descrever agora o que é o real, ok? Pronto. Né? Porque no real não tem palavras. Agora,
como que é o real? Se eu perguntar para você como que é o real, você não sabe, né? Eu não falei nada porque não tem palavras. Então, tem que... As pessoas que falam assim, eu estou em contato com a natureza. Não, você está em contato com o que você acha que a natureza é. As palavras que... Porque para você a natureza é uma coisa boa, por exemplo, né? É impossível ter um contato com a natureza, porque a gente bate na linguagem. Então, por isso também tem pessoas que podem falar assim, mas então o que seria legal descobrir o que é o real? Não, porque o real não tem sentido para nós. A gente só vê as coisas com palavras, a gente só descreve as coisas, só fala das coisas. Como podemos falar de uma coisa onde não tem palavras? Então, é completamente inexistente para nós. A gente não sabe o que é esse real. Porque não é nada para nós. Mas para entender a psicanálise precisa entender isso, que você realmente vive no mundo de palavras. Mas quando você começou a falar sobre isso, me veio a ideia de que, na verdade, a natureza dá o silêncio. É o que a gente faz a partir daquele silêncio. Então, podemos pensar na possibilidade de que talvez o que a natureza dê é uma oportunidade para a pessoa entrar em contato com a própria fantasia. Isso é interessante. Talvez seja isso. Porque a natureza literalmente lhe dá o silêncio. Enfim, você está em contato, né? Tudo isso, ok, existe, né? É um mundo externo, é muito bonito, é ótimo, mas não há palavras. Então você tem um contato mais com você mesmo, digamos assim. É como se... Foi o que eu pensei. Você acaba entrando em contato com sua própria fantasia, porque não tem o que... o silêncio da natureza lhe dá essa possibilidade de você entrar em contato com a sua própria fantasia, porque não tem aquele cenário, aquele contexto, por exemplo, dia a dia, trabalho, muita gente, muita informação o tempo todo. Porque se a gente for pensar bem literalmente, né? Natureza, uma cidade enorme também é um tipo de natureza. Sim. Né? Então, assim, a selva, sei lá, a praia, ok, o mar, uma paisagem, também, uma paisagem, pronto. Agora eu quero falar de uma coisa assim, importante, que é a alienação. A gente usa muito essa palavra alienação, mas muitas pessoas não sabem o que quer dizer, né, alienação. Vamos ver o dicionário, né? Ele fala a etimologia da palavra alienação, vem de novo do latim, né? Alienatio, que significa transferência de propriedade. O ato de estranhar. Na verdade, vem do verbo alienare, que significa transferir a propriedade de algo para outra pessoa. Aí fala também que esse termo foi utilizado em diferentes campos, na filosofia, psicologia, sociologia, economia,
para descrever diversos fenômenos relacionados à perda de conexão, identidade e controle. Na verdade, assim, a alienação que eu quero falar é quando as pessoas, por exemplo, não querem pensar muito sobre um assunto, então vai pedir para uma outra pessoa, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo, a televisão, por exemplo. A televisão fala, as coisas são assim. Então eu me entrego para a televisão e eu vou repetir o que a televisão fala. Eu me alienei, estou alienado. Eu repito o que eles falam porque eu entreguei minha pessoa para eles, vamos dizer. Isso é na religião também, né? A religião fala uma coisa, eu repito o que a religião fala porque eu me entreguei a eles e são eles que vão pensar por mim, né? Para mim. É assim que a gente fala, né? Uma pessoa é alienada, por exemplo, o pessoal fala é alienado pelo trabalho, ou seja, ele se entregou ao trabalho e a vida dele é só o trabalho, né? Está alienado no trabalho. Mas é muito importante assim, a alienação. Eu vou falar bastante de alienação, na verdade. Mas por enquanto, assim, eu quero lembrar uma coisa que eu já falei num filme anterior, porque isso alienação, né, isso que vai alimentar um pouco as crenças, né, também. A gente prefere acreditar em algo do que refletir sobre alguma coisa. Então, não tem crença sem alienação. Mas, em filosofia, tem o Dominique Pagani, que ele define 3 tipos de filosofias. A primeira filosofia, todas as filosofias que vocês vão ver, que você tem que se perguntar de que tipo de filosofia é, porque não escapam desses três tipos. Que o primeiro diz que Deus que criou o homem, então tem muita filosofia sobre isso, baseado no fato que Deus criou o homem. O segundo é a natureza que criou o homem. Então vai ter muitas filosofias baseadas no fato que é a natureza que criou o homem. E a terceira filosofia é o homem que cria o homem. E, como eu já falei nos meus filmes sobre o Zen, eu acredito mais nessa filosofia, né? O Zen, por exemplo, seria mais uma filosofia de a natureza cria o homem. Muitos filósofos assim, europeus famosos seriam mais o Deus cria o homem. Mas eu acredito mais que o homem que cria o homem, e o homem que se faz ele mesmo. E isso a gente pode até imaginar qual seria a primeira alienação. Que vamos pensar assim, os primeiros seres humanos, eles começaram a mexer com pedrinha, tudo, e começaram a criar ferramentas, vamos dizer. Eles começaram a trabalhar, né? Eles começaram a interagir com o mundo, né? Fazendo coisas. E isso foi evoluindo, e criaram coisas maiores, tipo casas, por exemplo, coisas assim, mais evoluídas. Aí, aos poucos, só que evoluindo assim, eles não tinham o histórico, né, das coisas. Hoje em dia a gente tem história, né? Já faz um tempo que a gente grava o que faz, né? A gente pode voltar e saber o que aconteceu há 1000 anos atrás, por exemplo, porque está gravado. Mas podemos pensar que chega um momento em que os seres humanos são já um tanto evoluídos, né? Criaram muitas ferramentas, muitas coisas, só que eles não lembram mais de onde veio isso. São eles mesmos que fizeram, que evoluíram assim, mas eles estão com coisas, sabem fazer coisas, mas não sabem de onde vem isso. Aí que eles podem falar, é uma coisa divina. Eles podem falar, essas coisas que sabemos, por exemplo, a cozinhar, a fazer remédios ou coisas assim, isso nos foi dado, é uma coisa divina, porque eles não lembram que são eles mesmos que fizeram isso. E até como o pensamento, a linguagem ela vai muito longe, a linguagem não tem limite, você pode imaginar o que quiser. Imaginando que tudo que eles sabem vem de uma coisa assim sobrenatural, podem chegar à conclusão também que eles mesmos vêm de uma coisa sobrenatural. Que não é possível, eles começam a enxergar que são diferentes dos outros bichos. Então eles podem chegar a acreditar que eles mesmos são divinos. E aí, que seria talvez o primeiro
a primeira forma de alienação, de começar a criar as próprias crenças, achando que, né, o que você faz é divino, sendo que é você que fez mesmo. E como hoje, quando tem pessoas que olham as pirâmides do Egito e falam, são extraterrestres que fizeram isso. Foda, né, para quem fez. Fala, nossa, não é possível que o ser humano tenha feito isso, né? É isso, é exatamente a mesma coisa. Fala, não, deve ser uma entidade superior, né? Não é possível que nós fizemos isso. É que nem um médico que cura alguém e a pessoa fala que foi Deus, né? Foi Deus, exatamente. Mas que seja bem claro, eu não estou querendo lutar contra as religiões, não tenho nada contra as religiões existem, são necessárias, sei lá, não estou fazendo uma guerra contra as religiões, estou só querendo explicar certas coisas. Então, o Georg Lukács, ele fala uma coisa, que me lembrou o Hegel, me lembrou o Lacan também. Para o Hegel, o ser humano ele é o que ele faz. Isso eu vou repetir bastante, assim, porque a gente às vezes quer saber quem somos. O único jeito de saber quem você é você olhar o que você fez. É isso que você é. Não o que você pensa que você é. O Hegel, por exemplo, ele tem o conceito dele de ideia se você tiver uma ideia, mas essa ideia só fica na sua cabeça, ela não é uma ideia. Ela não é nada. Porque ela só fica na sua cabeça, quer dizer, não é nada, é uma palavrinha no seu pensamento, não tem nada, não existe. Você só pode chamar uma ideia a partir do momento que você fez alguma coisa, que você fala, minha ideia era fazer isso. Por exemplo, você construiu uma cadeira, e você fala, a ideia era construir uma cadeira assim, e você fez, então podemos falar da cadeira e a ideia da cadeira. Então, para o Hegel, é só a ação que vale, né? E com o Lacan, a psicanálise também é um pouco a mesma coisa, porque tudo o que você imagina, né, para o Lacan tem o simbólico, o imaginário, o real. O real, já falei um pouco, né, o que é. O real é aquela coisa que a gente não tem acesso, né, porque não tem palavras no real. O simbólico seria as nossas palavras, né? O simbólico como o que a gente diz, o que a gente constrói, tudo é um mundo simbólico, né, das palavras. E também tem o imaginário. O imaginário é o que a gente imagina. Então imaginamos muitas coisas, mas quando vamos fazer a coisa, já enfrentamos o real, porque o que vai acontecer muitas vezes não tem nada a ver com o que a gente imaginou. O melhor exemplo é, por exemplo, com o encontro sexual, por exemplo. Quando a gente imagina assim, nossa, vou encontrar essa pessoa, o sexo vai ser assim, que a gente imagina tudo. E quando a gente está fazendo no momento, realmente não tem nada a ver com o que a gente imaginou. Assim, uma outra coisa.
vai acontecer coisas completamente diferentes. Ou quando você imagina o que você vai falar para seu chefe, ou alguma coisa assim, ou para uma pessoa, né? Está bravo, eu vou chegar, vou falar isso. No momento de falar, como tem outras respostas inesperadas, vai ser uma coisa diferente também. Então, tudo que tem na cabeça, que se imagina tudo, é realmente, podemos considerar, inexistente. Assim, não dá para definir assim, o que a pessoa é, né, o que tem na cabeça, na mente. É por isso que o Lukács, ele fala assim, que não adianta querer conhecer o ser humano estudando apenas ele. Que me deu de pensar até quando estava relendo isso, que é como as neurociências que querem descrever o ser humano a partir do cérebro, né, e falar, não, o negócio funciona assim. Não, porque isso não é nada contra as neurociências, né? Super importante, super legal tudo. Mas eu quero dizer, a ideia do Lukács é que você vai poder ser alguma coisa fazendo, né? E sobretudo na sua relação social, suas ações, né, sociais que determinam o que você é. E ele dá o exemplo, ele pega como exemplo o Goethe, né, o escritor alemão. Ele virou, né, um dos maiores escritores do século XIX e tal, beleza. Só que o Goethe, no início, ele queria ser pintor. Então, o Goethe, ele começou a pintar uns quadros, tudo, para ver, né, o que ia dar. E pintor não deu certo. Não deu certo, então provavelmente depois ele começou a escrever e aí deu certo. É por isso que para saber o que podemos fazer, o que somos, né, na verdade, tem que fazer muitas coisas. Quando tem uma ideia, tem que fazer a coisa para ver o que dá. Porque só imaginando, quando a gente imagina, eu vou fazer isso, mas não vai dar certo, não sabe, o que está na mente não tem valor. Temos que testar as coisas, como os primeiros homens que testavam para ver o que ia dar, para descobrir o que podemos ser, o que somos, né, na verdade. E também o Lukács fala de uma coisa mais triste, talvez, na vida, é você nunca descobrir o que você é, né? Nunca descobrir o que você é capaz de fazer. Passar a sua vida sem ter descoberto nada, né? Talvez você poderia ter sido um grande pintor, um grande escritor, um grande não sei o quê, talvez, não sei o grande, o maior, né? Mas você poderia ter feito uma coisa onde você se tornaria você. E eu acho assim que tem muitas pessoas que até têm ideias, vontade de fazer coisas, mas que nunca vão concretizar, então nunca vão descobrir o que elas são. Do fato que tem que fazer para saber se a gente... Sim, que é sair do mundo das ideias e ir para o ato, para a prática, para o fazer. Isso. E é por isso, inclusive, que é muito comum hoje as pessoas entrarem num impasse mas o que eu faço? Eu não sei muito bem, mas tem que começar a fazer. Enquanto você pensa, você pode fazer tudo e pode fazer nada também. Porque o ser humano, de maneira geral, acho que tem essa tendência a ficar preso assim, nas ideias, no pensamento, no imaginário. Então, quando a gente sai disso e vai para o ato, assim, primeiro que a gente vai se deparar com o real, como que realmente é aquela coisa, e isso, né, pode não ser de um todo confortável. E
Mas, bom, a partir disso a gente tem como constatar, de fato, isso é pra mim, é o que eu quero fazer, tem a ver comigo, né? O fazer, o ato em si, sempre quebra essa especulação das ideias imaginárias. Só que, e isso também tem a ideia de Lacan sobre o tempo lógico, né, de cada um. Às vezes a pessoa precisa ficar tempos vivendo determinada coisa até um certo momento dar aquele estalo do tipo, não, peraí. Cada um tem o seu tempo também de descobrir, né, as coisas. Mas o importante é isso, a partir do momento que você faz, você tem condição de descobrir. A partir do momento que você fica só pensando, as coisas não estão acontecendo. Tem uma ideia que o Marx falou, mas ela foi bem desenvolvida pelo um sociólogo alemão que se chama Niklas Luhmann. Não quer dizer, ele não é marxista, mas eu acredito que ele se inspirou um pouco disso. A ideia dele é assim, né? Porque a gente fala muito da evolução da sociedade. Aí a gente espera que a sociedade vai mudar. Só que o Luhmann, ele fala assim, que tem que pensar que na sociedade tem vários mundos, né? Tem um mundo, por exemplo, jurídico, né? A lei, o sistema jurídico, tem a economia, tem a educação, tem a segurança. E na verdade são mundos, são partes da sociedade que evoluem independentemente, obrigado, das outras. Por exemplo, se você trabalha no mundo da lei, né, do direito, tudo, as coisas funcionam lá dentro, né, e evoluem, mas não se interessam pela economia ou pela a segurança, talvez um pouco mais, ou a educação, por exemplo. Não, você está interessado nas leis. O mundo econômico, ele trata das coisas econômicas. Então, isso faz com que há uma impossibilidade de mudar a sociedade. Assim, de falar, vamos mudar a sociedade, porque uma pessoa mudar a sociedade, vamos dizer isso. Uma pessoa falar, vou mudar a sociedade. A ideia do Luhmann é que, na verdade, você só pode mudar dentro da sua área. Se, por exemplo, você é um advogado, você pode mudar as leis, pode influenciar nesse mundo. Se você é um professor, você pode influenciar na educação do país. Se você é um policial, você pode influenciar na segurança do país. Mas tem que imaginar que cada área evolui a um ritmo, né? De uma forma própria. E isso... E depois podemos falar assim, tem o ser humano em si, a evolução do ser humano, né? O comportamento do ser humano, as relações sociais do ser humano. É um outro mundo também. E hoje tem uma coisa interessante, e que estamos vendo que o mundo da tecnologia, por exemplo, evolui extremamente rápido. É muito rápido a evolução tecnológica. É muito louco. Completamente louco. Vai a uma velocidade incrível. Agora, o mundo social, o mundo humano, não segue o mesmo ritmo. Até a gente pode pensar ou está estagnando, ou às vezes talvez regredindo. Então temos aqui um exemplo muito louco de uma área que está indo muito rápido e a outra que está parada, vamos dizer. Parada nunca está, né? Mas... e o problema é que estamos ligando esse mundo da tecnologia com a nossa vida social. Eu vou dar, por exemplo, um exemplo. Os aplicativos para encontrar o amor da sua vida,
eles é uma coisa tecnologia, né? É a tecnologia que quer ajudar o ser humano, vamos dizer, porque a gente pensa assim, nossa, que coisa incrível, né? Você vai poder ter acesso a todas as pessoas que estão sozinhas nesse momento, você vai poder conhecer o que elas gostam, o que elas fazem, sabe? A ideia seria vai facilitar muito os encontros amorosos entre homens e mulheres, vai até facilitar, né, as relações entre os homens e mulheres com essa tecnologia, muito legal. E a gente percebe com a experiência que é uma catástrofe total, que na verdade não melhorou nada e talvez piorou até as coisas. Então, a ideia, assim, vamos dizer, tem que entender, porque a gente, né, tem essa esperança que a inteligência artificial vai resolver os nossos problemas sociais. Tem que entender bem. Os computadores, a tecnologia, ela resolve o problema dos computadores, da tecnologia. E os seres humanos, só eles que podem resolver os problemas sociais, os problemas assim, entre os seres humanos. Mas não são os computadores que vão resolver a relação social dos seres humanos, a relação humanas que vão resolver um problema técnico de computador. Meu último filme sobre Taiwan, eu falei um pouco de coisas do Georg Lukács, e meu último filme que se chama Me Espera Um Pouco, Dan Oixia, e nesse filme eu falo assim do fato que o ser humano é um ser social, né? Então ele se desenvolve primeiro no mundo particular dele, ou seja, a vida dele, né, em particular, né, o que ele é sozinho, vamos dizer. Primeiro ele se desenvolve nisso, e depois a evolução dele vai seguir nos outros, no que Lukács chama de genericidade humana e o genro humano, né, porque somos sozinhos, não somos nada, não temos valor nenhum, temos um valor no social. Então, você cresce na sua particularidade para depois seguir a sua evolução, você evolui no particular para depois ir evoluir nos outros, no social. Só que a sociedade de hoje, ela focaliza no particular. Não te fala que você tem que seguir a sua evolução nos outros. Você tem que se desenvolver você, né? Ser o melhor, ser tal, ter tantas coisas para você e se desenvolver no particular. E a sociedade quer impedir um pouco de você se desenvolver nos outros, com a sua genericidade, né? Porque daí você, claro que você vai poder fazer muito mais coisas, evoluir muito mais nos outros que sozinho. E o que acontece quando as pessoas se limitam à evolução particular é que vai chegar um momento que elas não ficam bem, ficam tristes, deprimem, tá legal porque você parou sua evolução, você não foi lá onde tem que ir evoluir nos outros, na vida social. O que faz pensar o que Hegel chamou da consciência infeliz. A consciência infeliz que o Hegel
descreve, e na época quando a cidade, na época grega, né, nos gregos, que tinha a cidade, né, que chamava Polis, e que todo mundo lá pertencia a essa polis, então todo mundo se encontrava assim para ver qual era a melhor maneira de viver juntos, né, tipo assim, de viver, o que vamos mudar hoje para a sociedade, para a gente viver melhor, assim, era isso que pegava, vamos dizer assim, a atenção de todos, né, eles viviam assim, em função da polis. Só que chegou um momento em que a polis foi destruída, né, sumiu. Aí as pessoas não tinham mais o que fazer, né? Estavam sozinhas, cada um por si, cada um no seu canto. É aí que cresceu a consciência infeliz, não tem mais razão de viver. Então, o que eu vou fazer sozinho? E essa consciência infeliz que a gente pode também falar disso hoje, né? Das pessoas que ficam trancadas só né, cuidando delas mesmas e acabam deprimindo. Porque aí também tem um pouco a ver quando Hegel fala que no ser humano existe a consciência mutável e a consciência imutável. Vamos dizer, dois lados do ser humano. A coisa imutável é que você é um bicho, né? Você é um bicho insignificante, irrelevante. Assim. Você não tem mais importância que uma árvore como um ser assim, físico, vamos dizer. Você não vale mais do que uma árvore, do que uma planta, do que um bichinho, qualquer coisa. Isso é uma coisa imutável, é sua condição humana, né? Você tem um corpo e tem que... isso não pode mudar, né? E é imutável, né? E o mutável é o que você pode se tornar socialmente nas suas ações, com suas ações. Isso sim, pode mudar. O que o Lacan falaria que o imutável seria o real, né? O seu corpo, essa coisa que você tem que viver com isso. E o simbólico, né? As palavras com que você vai criar seu mundo. Você vai criar sua vida, seu mundo, você vai criar com palavras. E justamente com essas palavras que você vai dar um sentido à sua vida. Porque em si não tem. Seu corpo não tem por que estar aqui de nada, não tem razão nenhuma, ele é real, não tem palavras. Para achar um sentido na vida, você precisa ter palavras. Bom, primeiro, para se perguntar qual é o sentido da vida, precisa ter palavras. Porque, vamos dizer, o real, a natureza em si, ela não tem sentido, porque precisa de alguém perguntar, né? Será que tem um sentido? O sentido é uma coisa que só pode existir na mente humana. Lá fora de nós, não existem essas coisas. Não tem. Nem a pergunta, tem sentido não. Nem pode falar o mundo não tem sentido, porque se você falar não tem sentido, significa que alguém perguntou isso, mas ninguém perguntou isso. Não existe esse tipo de pensamento lá fora. É puramente na mente humana que se pergunta por que viver, né? Já que com palavras que você fez a pergunta, você vai ter que responder com palavras. É você que vai ter que fazer tudo, né? Não tem uma resposta já pronta, porque é só na cabeça, né? Então, o que aconteceu quando os gregos perderam a polis? A religião chegou, né? Falou, pá, vocês não têm mais a polis, né? Mas tem Deus. Tem Deus, ele quer que vocês vivam de uma certa maneira. Então, aí que estamos falando de alienação, né? Na verdade, o povo estava alienado pela polis. Alienado, né, na cidade-estado, né? Para o bem-estar de todos. O ser humano não consegue ficar... É muito difícil não ser alienado. Todo mundo é alienado. Eu estou alienado com coisas, você também, todo mundo. Mas, como eu ficava triste se a polis... Chegou a religião que deu uma nova alienação para falar assim, agora eu vou viver em função do que o Deus fala, né? Que tem que fazer assim, assim, vou fazer isso, para agradar. Aí beleza, as coisas vão, só que daí na Europa chega o que se chama o iluminismo, e o iluminismo fala assim, não, religião não pode, religião era da explicação para tudo, nós... Vamos ter que filosofar para achar uma resposta às coisas e aceitar a morte.
Falar assim, morreu, morreu. Não tem mais nada. E a partir daí vamos ter que refletir e filosofar. Então a ideia era acabar com a alienação, né, com a religião e usar a razão. A razão ia ser o mestre de tudo. Vamos ter que explicar tudo com a razão e saber por que estamos aqui com a razão. Revolução Francesa, beleza, se espalha pelo mundo. Aí, bom, com a razão eles vão falar, ok, beleza, vamos promover a liberdade individual, a igualdade, fraternidade, essas coisas, né? E vamos seguir assim, com a razão. Só que hoje vemos que na Europa não está legal, não, né? E estamos vendo as religiões que voltam, as crenças que voltam. Porque... existe uma explicação assim, que eu vou dar depois, eu acho. Sem alienação é extremamente difícil, assim. Quando foi descartada a religião, precisava achar uma coisa que seja boa também, né? Que seja sólida, porque senão o povo volta à religião. E como o povo, vamos dizer, a Europa, não foi realmente seguindo o pensamento, essa filosofia, virou uma sociedade capitalista, besta, normal, né? Prazeres, é isso. A Europa se entregou aos prazeres, vamos dizer, achando assim, já que não tem sentido tudo, vamos gozar, né? Vamos ter prazeres, né? Vamos beber, vamos drogar, vamos fazer sexo, tudo. Isso, sendo que são coisas que os filósofos antigos falavam assim, cuidado com isso, porque não vai te levar a lugar nenhum, né? As pessoas bebem muito, os jovens bebem muito, se drogam muito também. Sim. À procura de prazeres, né? Sim, porque o prazer ele tá muito atrelado com tipo um merecimento do tipo tensão e obrigação e coisas ruins e difíceis de lidar. Então eu tenho que ter um merecimento, eu tenho que ter o momento de alívio, eu tenho que ter a válvula de escape, exatamente. E a gente pensa, se a gente começa a lidar com as coisas de uma forma que não nos estressa tanto, se a gente começa a aceitar que vai ter momentos de frustrações e obrigações, e ok, isso faz parte, naturalmente, tem coisas que vão estressar, que vão demandar, né, da gente, ok, isso vai cansar. A gente não pode pensar, então, que se a gente muda isso, então essa busca por um prazer extremo, por até exagerar, às vezes, nos momentos de prazer também não vai ter uma tendência a diminuir, a não precisar de tanto. Você não precisa... Porque uma coisa é você ter um momento para você relaxar. Isso é um prazer. Outra coisa é você fazer um monte de merda por um prazer quase que egocêntrico, com a desculpa de que não, eu preciso ter o prazer, porque a vida tem muita obrigação, eu preciso ter o prazer, entendeu? É diferente você precisar relaxar, descansar por uma questão de que não dá pra ficar o tempo todo sobrecarregado. E a gente ainda tem a possibilidade de tentar lidar com as coisas de uma maneira diferente, que a gente não sofra tanto enquanto a gente precisa ainda dar conta das obrigações e das exigências, né? Mas, enfim, a gente não pode confundir essa necessidade de descanso, de pausa, de relaxar com
uma desculpa para viver sem compromisso, né? Então essa é uma questão. E quando se tem uma ideia do tipo, eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que ter uma recompensa extraordinária, a gente também fica alienado a talvez isso, muito uma troca, né? Trabalho, recompensa de alguma forma. E não talvez uma questão tipo, qual o sentido do meu trabalho? Qual o sentido do que eu faço? Qual o sentido das obrigações que eu cumpro? O problema da filosofia é que ela falou assim, vamos considerar que quando morreu, né? Isso, o grande problema, né, é a morte, né? Isso que, vamos dizer, a morte que incomoda muita gente, né? A gente fica um pouco incomodado, né? Para que viver se depois para lá, todo mundo acaba da mesma maneira, né? Isso realmente é igualdade total. Mas então, né, quando a primeira resposta que teve para a morte, falar, bom, de inventar, na verdade, de falar, não, você não é só o seu corpo. Dentro dele tem uma coisa que se chama alma. Criamos um negócio que se chama alma. Na verdade, o corpo pode desaparecer tudo, mas a sua alma, ela segue caminho, ela não morre. E tem que pensar que não foi sempre assim. Nos primeiros enterros, né, nos enterros, assim, enterrar, né, o que marca, alguns dizem, né, que pode ser considerado isso, que é o início da civilização, né, a gente começa a enterrar os mortos, não morre como um bicho lá no mato. Mas no início não tinha muito essa ideia de alma, né? Tanto é que eles enterravam o cara com a louça dele, as armas dele, né? Às vezes, se o cara era importante, umas pessoas também. Enterrava ele com as coisas dele, com frutas, com umas coisas para comer, para ele ficar de boa, porque eles não acreditavam que... Eles pensavam que talvez tinha uma alma, mas ele estava com o corpo, né? Então eles faziam isso para ele vai que, né, ele incomode os outros, porque a concepção era isso, né, o corpo, ele tem dois estados, duas fases, vivo ou morto, mas morto ainda é ele está lá, um corpo, mas ele está lá. Então enterrava o cara com coisas que ele gosta para ele não ficar bem, não influenciar, né, vai que ele possa até ainda fazer algumas coisas para ele ficar de boa. Mas não tinha essa ideia de que o corpo não importa, que o que importa é a alma, né? E isso que é importante quando a gente fala de lógica, por exemplo. A lógica, a gente pode ter um sistema lógico, um sistema racional, uma religião racional, falando assim, as coisas acontecem assim. Por exemplo, as religiões indianas que acreditam na reencarnação, por exemplo. Eles acham que a alma vai renascer no outro corpo. Então, se a gente estuda a reencarnação, faz tudo sentido, nossa. E aí explica um monte de coisas. Então, é uma religião muito racional. Só que, toda a lógica pode estar extremamente correta, mas tudo depende do que a gente chama de premissa, né? Que é o ponto inicial da coisa. O ponto inicial da teoria, da ideia da reencarnação é que tem alma. Mas se não tiver alma, então toda a lógica cai. Porque aí não faz mais sentido, já que não tem alma. Tudo é baseado no fato de ter uma alma. E quase todas as religiões são baseadas nisso. Do fato de ter uma alma que vai para algum lugar. Mas é tudo baseado numa hipótese de ter uma alma. Porque isso, a gente pode conversar sobre isso. Não é uma coisa evidente, clara e... pode ser discutível, né? Mais uma vez eu falo assim, nada contra as religiões. Porque isso... Qual é o mais importante? É ter um sentido na vida. Como é tudo nas palavras, não importa qual sentido você tiver na vida. Você pode ter qualquer sentido de viver.
Tem muito sentido de viver. Por exemplo, sei lá, você pode viver, tipo, você pode viver para renascer num outro corpo, né? Pode ser sua meta na vida, eu vou renascer num outro corpo, é legal. Você pode viver para, você fala, não, vou viver para diminuir o sofrimento das pessoas, né? Você é médico, você é um psicanalista. Vou viver para que a espécie humana segue para frente, pode ser no sentido da vida. Vou viver para meus filhos. Toda a minha vida, o sentido da minha vida vai ser meus filhos, por que não? Vou viver para ser o mais rico possível, também. Vou viver para ser o mais rico de todos, tudo bem. Tem milhares de sentidos da vida, né? Tem que achar um e acreditar. Então, por isso que uma pessoa que fala, não, vou viver porque Deus mandou eu viver e fazer isso, tudo bem. É melhor isso do que não ter nenhum sentido na vida. Porque não tem a menor importância o seu sentido da vida. Não tem importância nenhuma. A única coisa é você não ficar triste na vida, né? Mas não existe um sentido da vida melhor do que o outro. É tudo simbólico, é tudo nas palavras. Então... Não dá pra viver sem sentido. Daí é difícil, né? Você pode viver sem sentido, mas... Se você fala, eu vivo por nenhuma razão, já é um sentido, né? Eu diria até, eu vivo por nada, eu vivo de graça, vai. Também eu vivo sem razão nenhuma, mas é assim, né? Se você acreditar mesmo nisso, que eu acho que é até um dos melhores, né, sentido da vida, porque daí você não vai enfrentar frustração nem nada, porque já está fazendo tudo de graça, né, por nada. Estou vivendo pelo fato de viver só. Talvez seja um dos melhores.
Então, tem um... Falar de liberdade é bem complicado, hein? A liberdade. O Lacan nunca fala de liberdade. Não sei se é porque ele acha que não existe, mas ele não é um tema dele, não. Na época que eu estava estudando psicanálise e também me interessava pela astrofísica. Aí eu tinha chegado a uma conclusão terrível, porque tem assim, né? Liberdade tem a ver com o livre-arbítrio, né? E o determinismo. Uma grande pergunta é saber, a sua vida já está determinada ou você está escolhendo o que você está fazendo? Uma grande pergunta. Na época, o que tinha acontecido? Eu estava vendo astrofísica, a astrofísica falava assim que a teoria mais aceita no momento, e até hoje, era que o universo, era a teoria do bloco universo, que o universo era uma coisa assim estática, congelado, que no mundo não tem movimento, é tudo congelado. Aí tem só coordenadas de tempo e de espaço, que por exemplo, agora estamos a tal hora, a tal tempo, em tal espaço geográfico, né? Só que o fato de a gente achar que tem movimento é uma pura ilusão do cérebro. E o cérebro, dentro da cabeça, que a gente percebe isso. Mas, na verdade, a teoria do bloco universo é que o passado, o presente e o futuro existem, entre aspas, ao mesmo tempo. Quer dizer que, porque você agora você não está na Europa, você não está na Europa porque você está aqui. Mas não quer dizer que na Europa não tem gente mexendo e vivendo lá, porque você não está lá. Ou vou te perguntar por que você não está em 2010. Você não está em 2010 porque você está em 2024. Mas não significa que em 2010 não está acontecendo. Então a ideia do bloco universo é que a gente só evolui nesse bloco no tempo e no espaço. Mas que o passado existe, o futuro existe. Então isso significaria que o seu futuro já existe, que você está só percorrendo o seu trajeto. É terrível isso. Mas também não é definido, é só uma teoria, né? E ao mesmo tempo eu via do Lacan que falava assim, a gente acha que escolhe, né? Se ele tem tudo, vocês podem assistir minhas palestras do Lacan, que eu explico em detalhe toda a ideia dele. Quando a gente acha, você pode escolher entre A ou B. E a gente acha, eu vou escolher A porque eu tenho livre-arbítrio, eu sei o que eu faço, sou eu que escolho na minha vida, beleza? Mas, na verdade, tem tantas coisas na sua vida que você nunca escolheria B. Que, na verdade, toda a sua vida te leva a escolher A, sabe? Você vai escolher A. Você acha que escolheu, mas, na verdade, com tudo que você viveu na sua vida, essas coisas, nunca da vida você escolheria B. Então, tudo isso me levou a pensar, mas então está tudo determinado. Se a astrofísica fala que está determinado, Lacan fala que você acha que escolhe, mas não, né? O inconsciente está por trás. O inconsciente que escolhe suas coisas, não é você. Então isso é terrível, né? Que na verdade assim, isso que significa que a gente só estaria assistindo a nossa vida, né? Mas tudo isso são teorias, né? Não tem nada, não estou afirmando nada. É só que muitas coisas levam a pensar isso, o determinismo, né? Mas a gente não pode negar que temos muitas determinações internas e muitas determinações externas, né? A gente não pode fazer tudo o que quiser. As coisas de fora nos limitam e temos dentro um inconsciente, temos um monte de coisas que nos limitam também de fazer certas coisas. Tem certas coisas que a gente não faz. Porque somos assim, temos essas coisas dentro, né? Então tem uma certa limitação.
Só que o problema é que na vida a gente muitas vezes tem que fazer uma escolha, né? Tem que escolher. Então, a ideia do que o Lukács fala é que, tipo, tem pequenos momentos na vida que a gente tem que escolher, geralmente rápido, né? Tem que tomar uma decisão. Só que o grande problema dessas decisões é que a gente não sabe das consequências. Se a gente soubesse, se pegar A vai ter tais consequências, se pegar B vai ter tais consequências, aí a gente poderia escolher o que queremos. O problema é que temos que decidir coisas sem saber, primeiro, das condições em que tomamos, não sabemos de tudo, né? E não sabemos também que consequências isso vai ter. Por isso que é difícil, né? Aí, ele fala do Friedrich Hebel, que era um poeta alemão do século XIX, né? Que em Herodes e Mariana, ele fala isso. Para cada homem, chega o momento em que aquele que dirige seu destino entrega-lhe as rédeas. Sua única infelicidade é não reconhecer esse momento, que pode ser a cada momento que passa. Isso quer dizer que está tudo determinado, mas tem alguns momentos que você vai poder escolher. Só que às vezes a gente não sabe que esse é o momento certo, né, de fazer tal decisão, de tomar tal decisão. Então, qual é esse problema, então? Que vamos ter que escolher coisas numa situação que a gente não conhece tudo, não sabe tudo que está rolando, e a decisão que vamos tomar não sabemos as consequências disso. Como limitar, vamos dizer, os erros, ou de realmente tomar decisões que vão ter consequências ruins para nós, é saber ter um conhecimento maior do mundo no qual você vive. Você vai poder tomar as boas decisões se você ter maior conhecimento. Conhecimento de tudo. Conhecimento de como você funciona, conhecimento do mundo, conhecimento dos outros. Adquirir conhecimentos que te permitem tomar uma decisão com mais certeza do que sem saber, né? O que eu faço agora, né? Isso só para dizer que mais sabemos coisas e mais somos livres, de alguma forma. Porque temos mais possibilidade de tomar as boas decisões num mundo já bastante determinado. E se você não conhece nada, o que você vai fazer? Vai fazer o que os outros mandam você fazer. Volta à alienação, né? Eu não sei o que fazer porque eu não tenho conhecimentos. Eu vou perguntar para alguém, me falar o que eu tenho que fazer, ou vou escutar alguém que me... Aí eu sou alienado, eu vou agir como um ser alienado. Para você, liberdade, o que significa? É o que significa, né? Porque se existe, aí já é outra coisa. Sim, mas quando você fala liberdade, você entende o que para você? Bom, num primeiro momento a gente pensa a liberdade com a possibilidade de fazer tudo, né? Mas liberdade tem um pouco a ver com, pra mim, na minha
perspectiva do você, pelo menos assim, saber o que for possível, porque tudo não é possível saber, mas assim, saber o que te faz fazer alguma coisa. Pelo menos assim, se aproximar do saber do que pode te influenciar, talvez. E aí você poder tentar uma escolha, talvez. Liberdade de escolha, liberdade como uma possibilidade de escolha, ter possibilidade de escolha. Porque ao mesmo tempo que eu penso, o que é liberdade? Você ter a possibilidade de fazer o que você quiser. De uma maneira bem simples, é isso. Do você ter a possibilidade de realizar algo que você deseja, que você planeja. Isso seria, assim, o significado da liberdade. De uma maneira geral, pensando, né, nas idealizações sociais. Mas, depois, né, de analisar um pouco, talvez liberdade, para mim, agora, nesse sentido, nesse momento, faça mais sentido como o você ter um pouquinho mais de acesso ao que realmente está por trás do que te motiva, do que faz você desejar uma coisa ou outra, e conseguir não controlar, mas conseguir conduzir mais de acordo com, enfim, com uma maneira mais, como posso dizer assim, de uma forma mais autônoma, talvez. Do tipo, é você reconhecer, não, eu desejo isso, mas por que eu desejo bem isso? Ah, tem tal e tal coisa. Então, peraí, talvez não seja tão assim. Então, eu posso reformular isso de uma certa maneira, de uma outra forma. Fazer um acordo comigo mesma. Talvez seja essa questão a liberdade como você conseguir fazer, não sei, um consciente estruturado com a linguagem. Eu vou começar a fazer uma associação livre até chegar no ponto. Mas talvez seja isso. É algo ligado ao você não ficar preso e não ser facilmente influenciável por outras coisas que não tem a ver com você. É você conseguir identificar o que te influencia a fazer uma determinada coisa e, opa, peraí, isso aqui não tem a ver comigo, isso aqui tem mais a ver comigo. Então, talvez a liberdade seja essa possibilidade de você não ficar à mercê de estímulos e motivações que influenciam através de discurso, através de outras coisas, enfim, e conseguir separar o que é seu, o que realmente é seu, o que tem a ver com o seu desejo, e bancar isso. E se desprender do você fazer coisas e tomar decisões de maneira influenciada por outras coisas. Talvez isso seja um bom conceito, assim, de liberdade. Einstweilen, bis den Bau der Welt Philosophie zusammenhält, erhält sie das Getriebe durch Hunger und durch Liebe. O Marx, ele diz que nenhum dos supostos direitos humanos vai além do homem egoísta. Ele chama até os direitos humanos são os direitos do homo economicus. Aí isso que na verdade seria os direitos do homem burguês, mas não do cidadão. Quando a gente lê os direitos humanos, eles falam assim, realmente do indivíduo, né? O indivíduo pode falar, fazer o que ele quiser, acreditar o que ele quiser, é bem centrado no indivíduo. Não se fala muito da relação dele com os outros.
Obviamente, estou totalmente a favor dos direitos humanos, isso é uma coisa assim sensacional, né? Mas tem que é legal ver que nesses direitos humanos não se fala realmente centrado no indivíduo, né? Na liberdade dele. Não se fala muito de como ele tem que conviver com os outros. E, bom, o problema é que os direitos humanos, a gente sabe que existem, mas não quer dizer que sejam respeitados. Nem na França. Ultimamente está ficando um pouco complicado na França, né? Os direitos humanos falam, né? Tem que ouvir suas ideias, você tem o direito de falar o que você quer falar, essas coisas. Já começou em 2018, na França teve o movimento dos coletes amarelos. Eles estavam protestando porque achavam que o preço da gasolina era muito alto. Esses protestos teve 350 pessoas que foram mutiladas. Ou perderam um olho, ou 2 olhos, um braço, uma perna, uma coisa assim, na França. A gente sabe que os direitos humanos não são respeitados em muitos lugares do mundo, mas... E a gente acha que na França, país dos direitos humanos, você fala isso, não sei porquê, mas... Está mudando. Quando começou essa guerra na Ucrânia, que todo mundo sabe que é uma guerra da OTAN contra a Rússia, a OTAN, né? Como? OTAN. OTAN. É OTAN. OTAN. A OTAN. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que, né, quase dominadas pelos Estados Unidos. Ou seja, não era a França que estava em guerra, era tipo assim, era uma guerra supostamente entre Ucrânia e Rússia, né? Nunca foi isso, né? Eles usam a Ucrânia como para atacar a Rússia. Nessa época, na França, todo russo que morava na França teve as contas bancárias bloqueadas, só por ser russo. Russos foram expulsos, tudo que era relativo à Rússia foi proibido. Tinha um canal russo, foi proibido. Isso é completamente contra os direitos humanos. Te discriminar por sua nacionalidade, religião, coisa assim. Mas, tranquilamente, na França, sim, tinha professor russo que trabalhava na faculdade, morava 20 anos na França, conta bloqueada. Por quê? Porque você é russo. Então, bom, tá complicado essa história. Então... Aí que é nesse momento que a gente cai onde se enfrenta as duas, vamos dizer, os dois lados políticos do mundo, que nunca pararam de se enfrentar, que é o capitalismo e o comunismo. A gente pode ter, não, mas hoje em dia tem outras formas políticas, não, mas no fundo ou é capitalismo ou é comunismo, não tem meio termo. Né? Não tem outra opção. Porque o que é? O capitalismo fala assim, tem os direitos humanos, todo mundo é livre, todo mundo pode fazer o que quiser, isso é a liberdade muito importante no capitalismo. E assim, cada um lutando por si, vai criar uma sociedade boa para todo mundo. Porque todo mundo vai ficar rico e todo mundo vai ficar feliz. E o comunismo, ele fala que não, que se fizer isso vai levar à guerra, vai levar à destruição. Porque o negócio é fazer todo mundo evoluir junto. E então, essas duas, aí os capitalistas vão dizer, não, mas isso é uma utopia, não pode, tem pessoas mais fortes que os outros, tem que ser... O capitalismo, ele se inspira muito da lei da natureza, que é a lei do mais forte. Tem fortes e fracos nesse mundo. Os capitalistas, geralmente, eles usam os exemplos de animais para mostrar que é legítimo fazer isso na nossa sociedade, porque, olha, a natureza também faz isso. Só que, justamente, a ideia é que não somos a natureza. Somos humanos, é isso que faz a diferença. Porque se fosse para viver como os animais, então não precisa de nada, né? A gente segue andando por aí. O comunismo teria a ver com a polis que você estava falando? Que era... Sim, seria a evolução de todo mundo junto.
Tipo assim, não é a lei do mais forte. É tipo assim, vamos criar uma sociedade em que todo mundo tem o mesmo valor. Não tem, e ninguém pode passar na frente do outro, vamos dizer. Isso é a ideia, né? O comunismo, quer dizer, é compartilhar tudo, na verdade, é isso. Só que vemos hoje, por exemplo, o maior exemplo de capitalismo que são os Estados Unidos, o que eles fazem hoje é a guerra, né? É só destruição. Destruição por qualquer canto. Então, bom. Aí o Marx fala: o homem não foi emancipado pela religião, ele recebeu a liberdade religiosa. Não foi emancipado pela propriedade, ele recebeu a liberdade da propriedade. Não foi emancipado pelo egoísmo da indústria, ele recebeu a liberdade da indústria. Cada um reflete. Não sei se você viu, mas hoje tem muita gente que tem medo da inteligência artificial, né? Que eles chamam de inteligência artificial. Não é nada inteligente, né? É uma máquina. Eles têm medo, né, que isso vai transformar a nossa vida, vai dar problemas. O que seria isso? A inteligência artificial é uma ferramenta, né? Só que já temos uma ferramenta que realmente mudou completamente. Uma ferramenta que mudou tudo. Que é o dinheiro. O dinheiro, primeiro era o quê? Era tipo assim, você faz cadeiras, eu faço pão de queijo, aí você vai me dar dinheiro para comprar meus pão de queijo e com esse dinheiro eu vou comprar a cadeira que você faz. Era uma ferramenta para viver, né? Para a sociedade e tal. De troca. De troca. Parecia inofensiva, né? Porque o dinheiro em si não é nada, não tem... É uma coisa, né? E... Só que olha bem aonde que chegou isso. Onde que chegou o dinheiro? Hoje em dia você ganha dinheiro com dinheiro. Não tem mais gente, não tem mais nada. Você com dinheiro pode ganhar dinheiro. O dinheiro, ele pode comprar tudo, inclusive pessoas. Você pode pagar uma pessoa para falar alguma coisa, você pode comprar o corpo de uma pessoa, se quiser. Você pode corromper políticos com dinheiro. Isso é terrível, né? Porque existem pessoas que querem mudar a sociedade, né? Que vão entrar na política, por exemplo, com a intenção de realmente fazer uma coisa boa, mas talvez 80% deles vão ter uma oferta em dinheiro tão boa que vai esquecer um pouco, né? De ir lá, né? Sacrificar. Tipo assim, é muito o que acontece assim, né? Uma pessoa... O indiano que contava isso, sabe? O cara, ele tá realmente com boas intenções para a sociedade. Aí vai ter umas pessoas que vão vir, opa, meu amigo,
eu tenho um apartamento lá em Paris, eu vou dar para você este apartamento, porque eu sou um amigo, eu tenho muitos apartamentos também, e vou te dar isso também, pá. E depois a pessoa fala, mas isso não vai fazer, né? Você lembra que eu te dei muitas coisas, né? Aí por amizade, não vai fazer o que queria fazer, né? É muito complicado, mas a gente mata por dinheiro, né? Pode matar alguém para ter dinheiro. Então realmente é uma ferramenta que dominou o ser humano. Quando a gente vê que a política, por exemplo, ela é muito eficaz se ela é feita. O maior exemplo que temos na história é a China, que nos 30 últimos anos ela tirou 800 milhões de pessoas da pobreza por decisões políticas. Aí como que faz, o que pode proteger, por exemplo, de uma ferramenta que se torna, né, poderosa? Temos um excelente exemplo, que é o exemplo do Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, o grande filósofo, que recusou, né, na época teve a Madame de Luxembourg, né, uma aristocrata, que gostava muito do Rousseau e que falou para ele, eu vou te dar uma renda, né, uma renda tipo, bem consequente, né, a renda dos reis da época, né, vou te dar uma boa renda para você ficar aqui no castelo, né, e seguir filosofando. E o Rousseau recusou, falou não. Era pobre, né, era pobre. O Rousseau, para comer pão, para poder comer todo dia, ele copiava partituras de música. Copiava partituras de música para ganhar um dinheirinho para poder comer. Se ele aceitasse, né, o presente de Madame de Luxembourg, não precisava mais se preocupar, mas ele recusou, porque ele sabia que isso ia influenciar as ideias dele, né? Então, a única coisa que pode nos proteger de tal coisa é ter uma certa honra, né? De ter ser fiel aos seus ideais, fiel ao que você acha que é melhor assim. Keep on telling you, keep trying to get through. That big old head seems to be wasted breath. What can I say? I'm not in love with you. Let it go, now be kind to you. I tried the simple things, then return your calls. I was busy every day, never any time at all. But you needed a bigger clue. I got tongue cause I didn't wanna hurt you, but you keep pushing me away. You keep on hounding me, you keep on finding me, you keep on trying me, I can't get away. You keep on hounding me, you keep on finding me, you keep on trying me, I can't get away. Tried to be your friend, wasn't I to offend? Well, I love being with you, suppose is why you got confused. Thought that made it clear, I was never to change my mind. You become so precious, dear, but you gotta leave this behind. One day I hope you find someone who loves you too, so you will let me be, and you forget you've ever had a bruised and broken heart. Can't forgive and can't forget, driving us both sparing mad while you're driving me away. You keep on hounding me, you keep on finding me, you keep on trying me, I can't get away. You keep on hounding me, you keep on finding me, you keep on trying me, I can't get away. Quando a gente observa o mundo, né, a gente pensa assim, nossa, mas não muda nada, né? Sempre a mesma coisa, sempre injustiça, guerras, sempre as mesmas histórias, gente que passa fome. Tem gente que fala, nossa, como isso ainda é possível em 2024? Mas o problema é esse, que a gente tem uma vida curta, né? Aí a gente não vê as mudanças. A gente acha que na próxima eleição vai mudar tudo, né? Só que
a evolução é muito lenta, né? As coisas mudam. Numa vida humana, a gente não vê muita, não tem como ver uma mudança das coisas. Por isso que parece que está tudo sempre a mesma coisa. E a gente até olha a história e fala, nossa, mas estão fazendo agora o que eles fizeram há 400 anos atrás, né? Mas 400 anos também não é muita coisa. A gente pensa a civilização, e geralmente quando chega uma boa coisa, depois some também, né? Não sei se era uma boa coisa, mas a civilização do Antigo Egito, né, durou 3.000 anos e acabou. Hoje o Egito é um país subdesenvolvido, miséria, tipo assim, voltou ao ponto zero, né? Passou por uma civilização, né, construir coisas impressionantes, tudo, mas não durou. O Marx fala, né, que estamos na pré-história. A história ainda não acabou, não começou. Somos ainda homens pré-históricos. Já é uma boa coisa ouvir isso, né? Pelo menos a gente sabe, opa, tá bom. Tem gente que acha que estamos no fim já, que acabou. Não, é que não começou ainda a história. Estamos ainda assim, vivendo um pouco como os animais. O problema é assim, é que sempre tem os ricos e os pobres. Ou seja, que eu estou falando tanto de pessoas quanto de países, né? Os que são ricos, eles vivem relativamente bem, né? Tá tudo bem, não se queixa muito, mas os pobres não tá legal. E por isso que toda vez que alguém, geralmente, quando tem uma sociedade rica, por exemplo, que conseguiu certas coisas, do lado tem pessoas que não tem nada, né? A gente pode falar que a Europa, por exemplo, a Europa, até um certo momento, ela conseguiu ter uma sociedade relativamente justa, funcionando, né, com boa educação, tudo, mas foi explorando, né, o resto do mundo. Não culpo a Europa por isso, porque fizeram o que achavam que era bom fazer, né? E a história não muda a história, então aconteceu. Mas, geralmente, quando um país é rico, ele é rico porque tem outros que são pobres, né? Que ele aproveita dos outros. Então, por isso que a evolução para chegar a uma coisa que dure no tempo tem que ser junto, todo mundo junto. Não pode, a partir do momento em que tem alguns que têm mais e outros que têm menos, aqueles que têm menos, em algum momento vão querer pegar o que os outros têm, né? É normal. Tem muitas das coisas que eu falo são generalizações, né? Eu falo do mundo, eu falo, o mundo está indo assim, mas isso é completamente, é profundamente errado falar essas coisas.
porque não é nada homogêneo. Tem coisas que acontecem em certos lugares, mas não é válido para outros lugares, né? Tem que pensar isso, né? É como quando a gente fala do surgimento do ser humano, né? Fala o quê? Aconteceu há 300 mil anos atrás, mais ou menos, mas não foi assim que, puf, apareceu o ser humano, né? Tinha outras espécies humanas, né? O Neandertal, já tinha um monte. Provavelmente elas conviveram juntas, né? E foi progressivo, né? Em algum lugar talvez só tinha Neandertal, no outro tinha Sapiens, Homo sapiens. Mas não existe um momento em que surgiu o Homo sapiens, né? Ele apareceu aos poucos em alguns lugares e foi evoluindo assim. Não tem tem coisas que acontecem aqui no Brasil que não tem em outro lugar, ou não aconteceu ainda, ou não é assim ainda, ou nunca será assim também. Tem que cuidar das generalizações. E também do fato que tem que pensar que no mundo tem milhões de pessoas que vivem e não sabem nada do que está acontecendo, né? A gente fala assim, fala da guerra da Ucrânia, do genocídio de Israel, essas coisas. Com certeza tem milhões de pessoas no mundo que não estão sabendo disso, porque tem pessoas no mundo que sabem tudo o que acontece no vilarejo, sabem quem deitou com quem encheu a cara ontem, essas coisas, mas não tem ideia nenhuma do que das questões políticas que estão acontecendo no país, até no país, no próprio país, ou no mundo. Se a gente vai no caso extremo disso, podemos pensar que hoje em dia estimam que tem 107 povos isolados no mundo, povos que nem sabem da industrialização. 107, e a maioria onde estão? Na Amazônia. A maioria está na Amazônia. Depois tem alguns outros um pouco no mundo lá, mas são povos que nem sabem da industrialização, que seja, das máquinas, coisas assim. Isso é um extremo, né? Mas tem que pensar nisso, né? Que loucura, né? Não saber que existe carro, não saber que existe máquina de lavar, não sabem. E a diferença, essas pessoas que olham, né, que sabem o que acontece no vilarejo, mas não sabem o que acontece fora do vilarejo, exatamente o contrário dos povos, né, industrializados, que sabem tudo o que acontece nos outros países, tal, mas não sabem do povo da rua, né? Ou chora as crianças palestinas, né, mortas lá, chora, mas não chora por uma família pobre que mora na rua, né, que não tem nada para comer, coisa assim. Olha para longe, mas não olha para perto. E tem outros que olham perto, mas não olham para longe. E como quando o exemplo dessa generalização é quando fala do aquecimento global, né? Fala que o planeta esquenta, tudo aquecimento global. Mas não pode se falar do aquecimento global, assim, é muito global. O que acontece é que tem lugares quentes e tem lugares frios, né? Alguns lugares está quente, outros lugares está frio. Mas não pode dizer que é tudo assim. É mais uma coisa, uma ideia global. Tem pessoas que falam, as novas gerações são todas burras. Os jovens são burros. Não são todos os jovens, tem alguns que são gênios, né, que são muito inteligentes e tudo, né? Generalização sempre vai estar errado. E quando penso nisso, por exemplo, agora estou vendo uma coisa que para mim, na minha vida, é uma coisa assim realmente incrível, eu diria, porque nunca imaginei que isso, eu sabia que algum dia aconteceria, mas não sabia que eu estaria vivo para ver isso. Eu nasci num mundo em que Estados Unidos e Europa dominavam o mundo. Tipo assim, eu sou francês, eu nasci, me falaram, você domina o mundo. E eu, beleza, e eu via que quando viajava eu era muito bem recebido, porque olha, você é francês e tal. E não imaginava, sabia que algum dia mudaria, né?
sobretudo vendo, né, os horrores que comete o governo americano, né, no mundo, que meu desejo era que isso acabasse, mas eu não imaginava que acabaria logo e não imaginava que acabaria durante minha vida. E está acontecendo agora. Está acontecendo agora e envolve o Brasil também, né? Em todo esse... Em 2020, o que chamamos de G7, né? Que são os países mais ricos do mundo. G7 é... para não esquecer nenhum, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Japão e Canadá. São os considerados até agora os países mais ricos do mundo. Só que em 2020, os BRICS, que são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ultrapassaram o G7. Agora, os países mais ricos do mundo são os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, que agora tem mais 10 países, então nós somos realmente os mais ricos do mundo. Então não faz mais sentido esse negócio de falar que esses países lá, Estados Unidos, França, Itália, tudo, são os países mais ricos do mundo, porque não são mais. E sempre no mundo, quem mandou no mundo é quem tinha mais dinheiro. Isso, infelizmente, sempre foi assim. Então estamos vivendo agora um momento, esse ano 2024 é até mais importante, porque países do G7, né, estão desesperados, realmente desesperados, porque eles vão perder muito. E por isso que causam tantas guerras assim, organizam guerras, porque não vão aceitar isso. E isso é um processo normal que sempre que muda assim o poder no mundo, sempre você vai com guerras. E eu tenho certeza... Tem muita moto aqui, hein? Nossa. Eu tenho certeza que muitos brasileiros não sabem disso, não dão bola para isso. Como que eu vou ficar país mais rico? Mas, porque os BRICS estão... esse ano eles pegaram mais outros países, né? O Egito, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos fazem parte dos BRICS também. Ano que vem vai ter mais. Só que isso é muito importante porque significa... É muito importante porque significa que todos esses países foram silenciados durante muitos anos pelos países ricos que mandavam. Falavam, não, tem que viver assim, assim que tem que viver. Então vão acordar países, por exemplo, na África, que nunca tiveram voz ou que não eram desenvolvidos o suficiente para influenciar no mundo, que vão poder, assim, seguir o futuro da humanidade, né? É muito importante. Eu que falava de alienação, quando falo todas essas coisas, eu estou sendo alienado. E eu reconheço minha alienação, porque eu sei que não vai ser assim. Eu sei que vai ter problemas, que não vai ser tão lindos como parece que vai ser. E também, quando fala de país rico, dentro desse país rico, tem pessoas ricas e pessoas pobres. Então não significa, quando fala de um país rico, que todo mundo é rico no país. Ou quando um país é pobre, não significa que todo mundo é pobre. Tem pessoas até muito mais ricas do que em outros lugares nos países pobres. Então é realmente assim, não se pode generalizar, porque justamente tem, como eu falo, lugares onde está quente, lugares onde está frio, lugares onde tem uma pessoa rica, ou lugares onde tem uma pessoa pobre, né? Não é global.